Bem-vindo ao canal Lições e Histórias. Aqui, cada história carrega um ensinamento. Hoje, vamos até Chicago, nos Estados Unidos, a famosa Cidade dos Ventos e o coração financeiro do meio-oeste americano, onde o frio congela até as intenções. E é de lá o nosso protagonista. Daniel Hart, 49 anos, auditor forense, que recebeu uma ligação do irmão piloto dizendo que a esposa dele tinha acabado de embarcar no avião de mãos dadas com outro homem. O problema é que a esposa estava na cozinha, a 3 metros dele, cortando morangos. Preparem o coração, porque o que vem a seguir ninguém esperava. Fiquem até o final. Mas antes, verifique se já se inscreveu no canal. E conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Agora sim, vamos à história. Era uma manhã comum em Naperville, um subúrbio tranquilo nos arredores de Chicago. Daniel Hart estava de pé na cozinha, descalço sobre o piso frio, observando a esposa Lauren através do arco largo que separava a copa da sala de estar. Ela usava o cardigan cinza que ele tinha dado de presente no último Natal. Estava descalça, cortando morangos sobre um prato de cerâmica. A luz da manhã batia nos cabelos dela daquele jeito dourado que sempre lembrava final de verão. 16 anos de casamento. Uma rotina construída gesto por gesto. O telefone tocou. Era Ethan, irmão de Daniel, piloto comercial. Mas a voz do Ethan não soava como a voz do Ethan. Soava comprimida, tensa, como alguém falando com os dentes cerrados a 10.000 metros de altitude. A Lauren está em casa? Daniel olhou para a esposa. Ela enxaguava a faca e colocava no escorredor com aquele cuidado metódico de sempre. Está, respondeu devagar. Está na cozinha. Silêncio do outro lado. Depois um sussurro. Isso é impossível. Daniel apertou a borda da bancada. Ela acabou de embarcar no meu voo, disse Ethan. Portão 12B, Seattle, assento 2A, e está de mãos dadas com outro homem. Observem a reação do Daniel. Ele não gritou, não deixou o telefone cair, não olhou para a esposa com cara de espanto. Apertou a bancada. Esse é o reflexo de quem passou 20 anos sentando na frente de fraudadores e esperando os números falarem. O corpo trava, mas a cabeça já está trabalhando. Lauren se virou, sorriu e gesticulou café com os lábios. Atrás dele, a geladeira zumbia. No telefone, a respiração de Ethan ficou rasa. Estou olhando para ela agora, disse o irmão. E pela primeira vez em 20 anos investigando fraudes, Daniel não sabia em qual realidade estava pisando. Ethan, disse Daniel com cuidado, sem tirar os olhos de Lauren. Você tem certeza? Uma estática de cabine de comando respondeu primeiro. Depois veio a descrição. Casaco de lã azul, cabelo preso para trás. Aquela bolsa de couro que ela leva para reuniões de diretoria. Ela está rindo de alguma coisa que o cara do lado disse. Ele está com a mão no joelho dela. Lauren colocou os morangos no prato e alcançou 2 canecas. A de cerâmica, com o lascado na borda, era a do Daniel. A que dizia, escolha a gentileza, era a dela. Daniel, insistiu Ethan. Fala comigo. Daniel engoliu seco. Me manda uma foto. Você sabe que não posso. Uma só, discreta. Outra pausa. Me dá 1 minuto. Lauren caminhou até ele e estendeu a caneca. Quem é tão cedo? Perguntou com delicadeza. Ethan, respondeu Daniel, surpreso com a firmeza da própria voz. Nervosismo de pré-voo. Ela sorriu. Manda ele voar seguro. A mão dela roçou o braço de Daniel ao passar. Quente, familiar, real. O telefone vibrou. Uma foto. Daniel abriu com mãos que não tremiam. Anos de depoimentos tinham treinado isso. A imagem era levemente inclinada, tirada de trás de uma porta entreaberta de cabine, mas mesmo com o borrão da iluminação e os artefatos de compressão, ele viu casaco de lã azul, bolsa de couro, cabelo preso num coque baixo. Ela estava inclinada na direção de um homem de cabelo escuro, blazer marinho. Os dedos dele descansavam casualmente sobre o joelho dela.
A intimidade era desprotegida. Ela ria de alguma coisa que ele tinha dito, com a cabeça levemente tombada, de um jeito que Daniel tinha memorizado ao longo de 16 anos. Era Lauren, ou alguém que vestia o rosto dela com perfeição. E aqui já dá para ver como a cabeça desse homem funciona. Recebeu uma foto da esposa de mãos dadas com outro, e a primeira coisa que o cérebro dele procurou não foi traição, foi inconsistência. Porque é assim que um auditor opera. Ele não julga primeiro, ele compara. A porta de embarque fechou, disse Ethan. Na cozinha, Lauren pegou a canela e polvilhou sobre os morangos. Daniel abaixou a voz. Que horas é a decolagem? 10 minutos. Me manda o número do voo e a descrição do cara. Você acha que é uma situação de gêmeas? Perguntou Ethan, com a incredulidade escapando na voz. Eu acho, disse Daniel, forçando a lógica sobre o pânico, que preciso de mais dados. Lauren olhou para cima. Tudo bem? Clientes nervosos com uma revisão trimestral. Ela se aproximou e beijou o rosto dele. Você trabalha demais. A ironia quase fez Daniel rir. Ethan mandou mais uma mensagem. Voo 444, saída às 8h10 da manhã. O homem era branco, final dos 30 anos, atlético, sem aliança. E os dois estavam muito à vontade juntos. Muito à vontade. Daniel observou Lauren mexer o chá. No sentido horário. Sempre no sentido horário. 3 voltas. 2 batidinhas da colher na borda. Um ritual tão entranhado quanto memória muscular. Quer ovos também? Perguntou ela. Só café? Estudou o rosto dele por 1 segundo a mais do que o normal. Você está pálido. Não dormi bem. Aquela auditoria. Ela aceitou a explicação. Guardem essa frase. Aquela auditoria. Lauren aceitou sem insistir. E isso é importante. Porque a verdadeira Lauren, a mulher que dormiu ao lado desse homem por 16 anos, teria insistido. Teria feito mais uma pergunta. Teria encostado a mão na testa dele para ver se tinha febre. Quando alguém que se preocupa com você, de repente aceita uma resposta vaga sem questionar, algo mudou e essa mudança merece atenção. Daniel se afastou com a desculpa de atender outra ligação e foi para o escritório. Fechou a porta suavemente. A mente fez o que sempre fazia em situações de crise. Montou colunas. Coluna A. Lauren na cozinha. Observável, tangível, respirando. Coluna B. Lauren no avião. Evidência fotográfica. Testemunha independente. 2 realidades mutuamente excludentes. O telefone vibrou de novo. Estamos taxiando, escreveu Ethan. Ligo depois do pouso. Daniel ampliou a foto na tela. O ângulo da mandíbula. A pequena cicatriz em forma de meia-lua, perto da sobrancelha esquerda, de um acidente de bicicleta na infância, até a aliança dourada no dedo anular. Exceto que, olhando com mais cuidado, a aliança parecia idêntica, mas Lauren tinha mandado redimensionar a dela na primavera. O joalheiro tinha adicionado um revestimento fino de platina por dentro. Na foto, esse revestimento não aparecia. Daniel expirou devagar. Aquilo não era gritar nem jogar pratos, não era acusação na cozinha, aquilo era uma anomalia, e anomalias exigem verificação. Lauren bateu de leve na porta do escritório e espiou. Tem certeza de que está tudo bem? Estou só pensando. Ela entrou e encostou na mesa. Em números. Sorriu. Você e seus números. Daniel estudou o rosto dela ali parado, a sarda tênue na bochecha, a pequena marca perto do lábio quando ela segurava o riso. Se aquela não era Lauren, alguém tinha estudado a mulher dele com precisão antropológica. O telefone vibrou mais uma vez. Ethan, antes de desligar. Uma coisa, ela saiu do portão antes de eu embarcar ou ela já estava no avião quando eu cheguei? A pergunta acendeu algo na cabeça de Daniel. Se alguém tinha embarcado como Lauren, essa pessoa tinha saído de algum lugar. Lauren ainda estava parada na frente dele.
Me dá um segundo, disse baixinho. Abriu o aplicativo de segurança. A imagem ao vivo mostrava a varanda vazia, mas o ícone de reprodução piscava. Um alerta de movimento de 20 minutos atrás. Antes da ligação do Ethan, apertou o play. A gravação mostrou Lauren saindo de casa. Casaco de lã azul, bolsa de couro, cabelo preso em coque baixo. Ela fechou a porta suavemente. Horário: 7h12 da manhã. Hora atual: 7h38. Atrás dele, no escritório, Lauren pigarreou suavemente. Daniel se virou devagar. Ela ainda estava ali. E pela primeira vez na vida, ele não conseguia dizer qual versão da esposa era real. Quem passa 2 décadas auditando mentiras, aprende uma coisa que a maioria das pessoas nunca precisa enfrentar. A verdade raramente explode. Ela se desloca em silêncio, sutilmente, como um quadro que ficou reto na parede durante anos, até que numa manhã você percebe que ele está meio centímetro torto para a esquerda. Lauren seguiu Daniel de volta para a cozinha depois de sair do escritório. Os morangos estavam arrumados no prato, a canela uniformemente polvilhada, o chá no ponto exato do tom de âmbar que ela preferia. Ela se movia pelo espaço com uma naturalidade despretensiosa. Abriu a lava-louças, fechou, ajustou as persianas uma fração para bloquear o reflexo no granito da bancada. Se aquilo era uma atuação, merecia um prêmio. O Ethan se acalmou? Perguntou casualmente. Vai se acalmar, disse Daniel, observando o reflexo dela na porta da geladeira de aço inoxidável. Sempre se acalma. Ela sorriu, mas o sorriso não chegou inteiro nos olhos. Isso era novo. Não dramaticamente novo. Não o suficiente para um júri, mas o suficiente para um auditor. Notem o que o Daniel está fazendo. Ele não está interrogando, está catalogando. Sentou no balcão do café da manhã e tomou um gole lento, registrando detalhes como faria numa entrevista profissional. Postura relaxada, respiração estável, mãos sem tremor, aliança correta, revestimento de platina visível daquele ângulo. Esses são os olhos de quem sobrevive de observar. Você ainda quer ir até Oakbrook hoje à noite? Perguntou ela. Jantar com os Peterson. Os Peterson? Eles não jantavam com os Peterson havia quase 3 meses. Eles estão em Scottsdale, disse Daniel com suavidade. Lembra? Se mudaram. Um lampejo, quase imperceptível. Depois, ela riu levemente. Verdade. Estou confundindo com outra pessoa. Semana puxada. Lauren não confundia pessoas. Ela lembrava aniversários, datas comemorativas, os nomes dos cães dos vizinhos. Daniel assentiu devagar. Semana puxada. E aqui vai uma lição que vale ouro. Quando alguém que nunca erra detalhes começa a errar, não descarte como cansaço. O erro mais perigoso que uma pessoa pode cometer é normalizar o que não é normal. Se alguém ao lado de vocês está agindo quase certo, mas não inteiramente certo, não ignorem essa diferença. Esse quase pode ser tudo. Ela levou o chá para a sala e se acomodou no sofá, puxando as pernas para baixo. A televisão ligou. Jornal matinal. Mesmo canal de sempre. Padrão de rotina. Continuidade. Exceto que 20 minutos antes, essa mesma mulher tinha saído pela porta da frente nas câmeras. Daniel se desculpou novamente e voltou ao escritório, fechando a porta silenciosamente. Ethan mandou mais uma mensagem. Decolamos. Ligo quando pousar. Daniel respondeu. Não confronte ela. Só observe. Então, ele abriu a conta conjunta do cartão de crédito. Se alguém estava orquestrando algo elaborado o suficiente para criar uma segunda versão de Lauren, haveria sangramento em algum lugar. Sempre há. As transações apareceram em fileiras digitais organizadas. Supermercado, contas de serviço, gasolina, almoço beneficente. Exceto que 3 semanas atrás havia uma cobrança no Hotel Westin do aeroporto de O'Hare. 2 noites. $1.148.
Para quem não conhece, um auditor forense nos Estados Unidos não é um contador comum sentado atrás de uma mesa. É um investigador financeiro. Esse profissional rastreia dinheiro desviado, empresas de fachada, rastros digitais em transações bancárias. Senta na frente de homens de terno que juram inocência sob juramento e espera pacientemente até que os números os contradigam. É uma profissão que exige frieza cirúrgica. E Daniel tinha 20 anos dessa frieza no sangue. É por isso que, onde qualquer outro marido teria explodido, ele abriu o extrato bancário. O estômago de Daniel se contraiu. Naquele fim de semana, Lauren tinha dito que estava num retiro do conselho em Milwaukee. Ele conferiu o calendário. Retiro beneficente em Milwaukee, sexta a domingo. Só que Milwaukee ficava 2 horas ao norte. O aeroporto de O'Hare ficava 20 minutos a leste. Mesmas datas. Continuou rolando. Um jantar num restaurante chique numa terça-feira à noite. Lauren tinha dito que estava fazendo trabalho voluntário até tarde. Cobranças de aplicativo de transporte às 11h47 da noite. Outra cobrança de hotel, menor. Um hotel boutique, perto do aeroporto de Midway. Individualmente, cada cobrança podia ser explicada. Em conjunto, formavam um padrão. Pequenas inconsistências abaixo do limite de suspeita. O tipo de sangria financeira que Daniel já tinha visto em casos de divórcio antes de alguém dar entrada nos papéis. O telefone vibrou de novo. Maia Rivera. Ele atendeu imediatamente. Maia era consultora de segurança cibernética, uma aliada profissional. Você está com voz de quem acabou de achar cupim na fundação, disse ela sem cumprimentos. Pode ser algo pior. Começa a falar. Daniel descreveu a ligação do Ethan, a foto, a gravação da câmera da porta. Silêncio do lado dela. Tá, disse Maia finalmente. Ou a sua esposa dominou a física quântica, ou alguém está manipulando a percepção. Eu não acredito em explicações impossíveis. Ótimo, respondeu ela. Porque eu também não. A gravação da câmera pode ter sido alterada? Pode, mas não facilmente, e não sem motivo. E alguém embarcando num avião com a aparência idêntica? Maia expirou devagar. Daniel, você tem certeza absoluta de que a mulher na sua cozinha agora é a Lauren? A pergunta ficou pendurada no ar. Eu casei com ela, disse Daniel baixinho. Não foi isso que eu perguntei. A força dessa pergunta merece um momento. Não foi isso que eu perguntei. Às vezes, a gente responde com o coração quando a pergunta era para a cabeça. Quantas pessoas vocês conhecem que juraram de pé junto que conheciam alguém e um dia descobriram que nunca tinham conhecido de verdade? Daniel olhou pela fresta da porta do escritório. Lauren estava encolhida no sofá, rolando o celular. Ela olhou para cima de repente, como se sentisse o olhar dele. Por meio segundo, os olhos se encontraram, e Daniel sentiu algo que não conseguiu quantificar. Distância. Ela sabe coisas que só a Lauren saberia, disse ele. Sabe mesmo? Pressionou Maia com delicadeza. Ou ela sabe o roteiro. Essa distinção é fundamental. Saber os fatos da vida de alguém não é a mesma coisa que ser essa pessoa. Qualquer um que estude o suficiente pode acertar datas, nomes, preferências, mas o corpo não mente. Os reflexos não mentem. Os hábitos que a pessoa nem sabe que tem, esses não se copiam num roteiro. Daniel fechou a porta completamente. Verifique o celular dela, continuou Maia. Serviços de localização, histórico de login. Veja se alguma coisa foi alterada recentemente. Daniel abriu o painel compartilhado da conta. O compartilhamento de localização estava desativado havia 3 meses. Franziu a testa. Lauren nunca desliga isso, murmurou. O que mais? Perguntou Maia. Daniel verificou as configurações de encaminhamento de e-mail, uma regra de encaminhamento automático criada 92 dias atrás. Toda a correspondência financeira sendo redirecionada para um endereço de e-mail desconhecido. O pulso acelerou. Maia. Estou aqui.
Tem um encaminhamento configurado no nosso e-mail conjunto. Eu não criei. Claro que não criou. Daniel engoliu em seco. Isso não é só um caso extraconjugal, é? Não, disse ela suavemente. Casos são emocionais. Isso aqui parece logístico. Na sala, Lauren riu de alguma coisa no celular. Um som suave, natural. Só que Lauren raramente ria sozinha. Ela normalmente lia a piada em voz alta, mostrava o meme. Dessa vez, não mostrou. Olha a frieza. Pequeno detalhe, quase invisível, mas é exatamente aí que a máscara escorrega. Se alguém quisesse movimentar patrimônio silenciosamente antes de um divórcio, como faria? Perguntou Daniel. Saques pequenos, empréstimos contra contas de aposentadoria, alterações em beneficiários, confusão de identidade para ganhar tempo. Daniel abriu o portal da conta de aposentadoria. Um pedido pendente de alteração de beneficiário feito 2 semanas antes, para um nome desconhecido, Jason Cole. O nome que combinava com a descrição que Ethan tinha mandado. Daniel sentiu o chão inclinar levemente debaixo dos pés. Aqui tem um detalhe que quem é do Brasil talvez não saiba. Nos Estados Unidos, casais frequentemente compartilham contas digitais, contas da fabricante do celular, e-mail, serviços de localização. É comum e aceito. Desativar o compartilhamento de localização sem avisar o parceiro é, na cultura americana, um sinal vermelho tão claro quanto trocar a senha do banco. Não é paranoia. É padrão de comportamento. Se alguém na vida de vocês desativa um compartilhamento que sempre esteve ligado, não ignorem. Perguntem. Maia, disse Daniel. A voz agora era a voz plana que ele usava durante depoimentos. Preciso que você faça uma investigação completa sobre Jason Cole. Imediatamente. Me mande tudo. Desligou e voltou para a sala. Lauren olhou para cima. Você parece que está pensando demais, provocou. Risco profissional. Ela deu uma palmadinha no assento ao lado. Vem sentar. Você está distante a manhã inteira. Daniel sentou. Perto o suficiente para sentir o perfume dela. Perto o suficiente para sentir o calor. Perto o suficiente para se perguntar se estava sentado ao lado da esposa ou de uma mulher que tinha estudado Lauren por tempo suficiente para passar no teste. Ela encostou a cabeça no ombro dele. Eu te amo, Daniel, disse. As palavras foram perfeitamente entregues, o tom impecável, mas algo dentro delas soava ensaiado. Quando alguém diz, eu te amo no momento errado, não é carinho, é manutenção. Não no momento errado do dia, no momento errado da conversa. A pessoa diz, eu te amo quando ninguém pediu, quando não tem clima, quando o silêncio bastava. É alguém verificando se a máscara ainda está no lugar. O telefone vibrou de novo. Ethan pousa em 20 minutos. Ela ainda está aqui, mesmo homem. Não estão se escondendo. Daniel ficou olhando reto para o noticiário mudo na tela. Ao lado dele, Lauren apertou a mão dele gentilmente. E ele percebeu algo com uma clareza gelada. Quem quer que estivesse naquele avião e quem quer que estivesse sentada ao lado dele, ambas se moviam de acordo com um plano. E ele era a única variável que elas não tinham calculado. Existe um momento em toda investigação de fraude em que a suspeita vira estratégia. A pessoa para de perguntar, isso está acontecendo? E começa a perguntar, como eu provo? A cabeça de Lauren ainda descansava no ombro de Daniel. O jornal rolava na tela. Mercados em baixa. Uma manchete política sobre tarifas comerciais. Previsão de neve leve para o fim de semana. Vida comum. O polegar dela traçava pequenos círculos na palma da mão dele. Se ela notou a tensão nos músculos, não comentou. Acho que vou ao escritório mais tarde, disse levemente. A reunião do conselho foi remarcada. Algo sobre alocação de fundos. Novidade, respondeu Daniel em tom neutro. Organizações sem fins lucrativos são caóticas, riu ela. Só que Lauren odiava caos. Ela organizava a despensa por código de cor.
O telefone vibrou de novo. Ethan taxiando no portão. Daniel virou o celular com a tela para baixo na mesa de centro. Lauren olhou de relance. Está popular hoje. Final de trimestre é assim. Ela assentiu e se levantou. Vou tomar um banho. E aqui o Daniel fez algo bonito. Não correu, não vasculhou. Se moveu com método. Daniel esperou até a porta do banheiro fechar. Então se moveu. Não dramaticamente, não freneticamente, deliberadamente. Caminhou até o cabideiro perto da porta da frente. Casaco de lã azul. Não estava lá. Verificou o armário no lavabo. Nada. Abriu o cesto de roupa suja. Nada. Voltou ao aplicativo de segurança. Reprodução. 7h12 da manhã. Lauren sai de casa com o casaco azul. A Lauren do banho usou o cardigan cinza a manhã inteira. O que significava que ou ela saiu, trocou de roupa e voltou a entrar sem acionar a câmera, ou outra pessoa tinha saído vestindo o casaco dela. Daniel voltou ao escritório e ligou para Ethan. O irmão atendeu imediatamente. Estamos no portão, disse baixinho. Os passageiros estão desembarcando. Fique onde está. Não consigo ficar parado no corredor. Só confirma uma coisa para mim. O casaco que ela está vestindo. Descreve. Lã azul, na altura do meio da coxa, botões dourados. Botões dourados. O casaco de Lauren tinha botões prateados. A pulsação de Daniel desacelerou. Não de alívio, de clareza. Não é o casaco dela, disse. Ela não tem um casaco azul com botões dourados. Houve movimento do lado de Ethan. Daniel. Ela está caminhando para a ponte de embarque agora. O cara está com o braço na cintura dela. Acompanha visualmente o máximo que puder. Vou tentar. A linha ficou em silêncio. Daniel se recostou na cadeira e expirou devagar. Não era idêntico. Próximo. Próximo o suficiente para enganar um observador casual, mas não preciso. O que significava que aquilo não era uma falha na realidade, era uma orquestração. A porta do banheiro abriu. A água parou. Daniel precisava de um teste, algo sutil, algo a que apenas Lauren, a Lauren dele, reagiria por instinto. Entrou no quarto enquanto ela saía do banheiro enrolada na toalha, o cabelo úmido. Ei, disse sorrindo. Estava pensando, respondeu casualmente. A gente devia fazer camarão ao alho hoje à noite. Ela congelou, só por meio segundo. Depois riu levemente. Você odeia camarão. Verdade, mas esse não era o ponto. Lauren tinha uma alergia leve a frutos do mar. Não era fatal, mas suficiente para evitar completamente. Ela sempre avisava os restaurantes 2 vezes. Achei que você gostasse, disse Daniel. Na verdade, não muito, respondeu ela, alcançando o armário. Faz anos que a gente não come. Correto. Por causa da alergia. Só que ela não mencionou a alergia. Não disse, você sabe que eu não posso comer camarão. Só desviou. A diferença é enorme. A verdadeira Lauren diria, amor, você sabe que eu sou alérgica. Com aquele tom de quem explica pela 100ª vez. Porque é assim que a gente fala das coisas que fazem parte do nosso corpo. A gente não desvia, a gente declara. Essa mulher desviou. E desviar é o que faz quem sabe a informação, mas não sente a informação. Daniel observou enquanto ela escolhia uma blusa de seda azul marinho e vestia calças sociais. Na verdade, acrescentou ela, a gente pode fazer salmão. Lauren sempre explicava demais os limites alimentares dela. Essa versão, não. Pode ser, disse Daniel baixinho. Ela foi até a penteadeira e estendeu a mão para a caixa de joias. A mão hesitou sobre um par de brincos de pérola. Lauren raramente hesitava com pérolas. Usava automaticamente para reuniões formais. Agora escolheu argolas douradas. Detalhe pequeno, mas cumulativo. O telefone vibrou de novo. Maia. Jason Cole é real. Histórico fraco. Uma empresa limitada registrada há 11 meses.
Nenhum histórico de emprego substancial antes disso. Viagens frequentes. Daniel digitou de volta. Verifica se ele está conectado ao pedido de alteração de beneficiário. Os 3 pontos apareceram quase imediatamente. Já verifiquei. É o mesmo nome. O espelho do banheiro ainda guardava vestígios de vapor. Lauren aplicava rímel com mãos firmes. Precisa de alguma coisa do supermercado? Perguntou levemente. Onde você vai? Devolveu Daniel. Escritório, disse ela. Ele observou o reflexo. Sem vacilo, sem hesitação. Você disse mais cedo que a reunião foi remarcada. Ela parou. Depois sorriu. Verdade, mas tenho trabalho acumulado para colocar em dia. Lauren nunca desperdiçava uma ida ao escritório sem reunião formal. Reclamava de trânsito constantemente. Daniel assentiu devagar. Dirige com cuidado. Ela beijou o rosto dele, os lábios quentes, o perfume familiar. Mas quando passou por ele, Daniel notou outra coisa. Uma marca tênue perto da clavícula esquerda. Uma pequena cicatriz em forma de meia-lua. Só que a cicatriz de Lauren era acima da sobrancelha. Não ali. Daniel não reagiu. Não mudou a respiração. Não falou. Só observou. Ela pegou a bolsa e seguiu para a porta da frente. Até a noite, disse. A porta se fechou suavemente. Daniel esperou 5 segundos completos. Correu até a janela da frente. O Volvo prateado dela saiu da garagem suavemente. Abriu o aplicativo de segurança. Câmera da porta da frente. Lauren sai. Sem casaco azul, sem bolsa de couro. Mas quando a gravação retrocedeu um pouco, Daniel notou algo que tinha passado despercebido antes. Às 6h54 da manhã, 18 minutos antes do clipe da saída das 7h12, havia outro alerta de movimento. Apertou o play. Um carro grande preto parado do outro lado da rua. Motorista invisível. Às 7h09, o carro partiu. 3 minutos depois, Lauren saiu de casa com o casaco azul. O coração de Daniel desacelerou. A sequência se montou sozinha. O carro preto chegou às 6h54. Alguém desceu e entrou na casa pela lateral ou pela garagem. Às 7h09, o carro partiu. 3 minutos depois, Lauren saiu pela porta da frente com o casaco azul rumo ao aeroporto. O que significava que a mulher de cardigã cinza que ficou na cozinha cortando morangos não tinha dormido ali. Tinha chegado naquele carro. Chicago, para quem não sabe, é uma cidade onde o inverno chega cedo e não perdoa. Mas não é só o frio que define esse lugar. Chicago é o coração financeiro do meio-oeste americano. É onde ficam algumas das maiores firmas de contabilidade e auditoria do país. Um auditor forense em Chicago não é um funcionário qualquer. É alguém que opera no centro nervoso do dinheiro americano. E é exatamente por isso que o Daniel tinha aquele nível de disciplina. A cidade forma o profissional. O telefone tocou. Ethan, eles estão na esteira de bagagem, disse o irmão baixinho. Segui a distância. Daniel, ela acabou de beijar ele. Daniel fechou os olhos. Perto como? Perguntou com voz nivelada. Perto o suficiente para não haver ambiguidade. Ela te viu? Não, mas Daniel, de longe, é ela. Não é o casaco dela, repetiu Daniel suavemente. Silêncio. Você acha que isso é algum tipo de sósia? Eu acho, disse Daniel com cuidado, que alguém está criando confirmação visual. Para quê? No escritório, Daniel abriu a conta compartilhada do Google. Login recente de dispositivo desconhecido. Um celular não identificado 3 meses atrás. Localização: Aeroporto Internacional de O'Hare. Exatamente na hora em que a regra de encaminhamento automático de e-mail foi criada. Aquilo não era traição romântica. Aquilo era preparação. Ethan, disse Daniel baixinho, preciso que você faça uma coisa. Qualquer coisa. Tenho 18 horas de escala aqui. Descobre para onde eles vão. Hotel, locadora de carro, qualquer coisa que conseguir.
Mando por mensagem. Daniel desligou e ficou olhando para a tela. 2 Laurens. Uma em Seattle, com um homem chamado Jason Cole. Outra dirigindo rumo ao centro de Chicago no carro da esposa dele. Ou ambas eram cúmplices, ou uma delas era impostora. E se havia uma impostora, isso significava que alguém estava estudando a vida dele de perto o suficiente para replicá-la. O que significava que Daniel não estava apenas sendo enganado, estava sendo observado. Às 5 da tarde, a casa estava exatamente como sempre. A lava-louça zumbia. O termostato estalou ao ligar. O cheiro fraco de limpador de limão pairava no ar, resquício da limpeza habitual de Lauren nas bancadas. Do lado de fora, o sistema de irrigação do vizinho batia ritmicamente sobre um gramado perfeitamente cuidado. A normalidade tem um som, e naquela noite era ensurdecedor. Daniel estava na ilha da cozinha, limpando camarões com mãos firmes. Não comprava camarão havia anos. O peixeiro do supermercado até tinha comentado. "Quanto tempo?", dissera casualmente. "Mudança de paladar", respondeu Daniel. Lauren entrou pela garagem por volta das 5:18 da tarde. O salto batia levemente no piso. "Cheiro bom", disse. Alho e manteiga já chiavam na frigideira. Ela encostou na porta, observando ele cozinhar. "Cheio de surpresas hoje." "Você disse salmão", respondeu Daniel sem levantar os olhos. "Tive vontade de algo diferente." Ela cruzou a cozinha devagar e pousou as mãos no encosto de uma cadeira. Por uma fração de segundo, Daniel viu cálculo por trás dos olhos dela. "Você lembrou que eu não como camarão, né?", perguntou levemente. "Escutem com atenção." Ela corrigiu antes que ele terminasse de cozinhar. Não esperou sentir desconforto. Não esperou o prato chegar à mesa. Corrigiu preventivamente, como quem revisou uma ficha técnica e sabe que esse item está na lista. Quando a cautela vem antes da experiência, não é instinto, é estudo. A correção veio limpa demais. Precisa de mais no tempo. "Sim", disse Daniel com voz nivelada. "Alergia leve, nada grave." Ela sorriu. "Mesmo assim, não vale o risco." O camarão chiou mais alto. Ethan mandou mensagem. "Estão no Hotel Edgewater, em Seattle. Fizeram o registro juntos. Quarto 1207. Daniel sentiu os números se alinharem na cabeça. A cobrança do Hotel Westin, em O'Hare, o Hotel Boutique perto de Midway, os saques sutis. A viagem a Seattle não era impulsiva, era procedimental. Lauren se aproximou do fogão. "Quer que eu faça outra coisa para mim?", perguntou. "Pode ser." Ela parou. Então, em vez de pegar ingredientes, pegou um prato e serviu uma porção pequena de camarão com linguine. "Vou comer em volta", disse. Lauren nunca comeria em volta de frutos do mar. Não arriscaria contaminação cruzada. Daniel observou ela levar o prato para a mesa e sentar. Enrolou um fio de massa no garfo. Então, sem hesitação, levantou um camarão até a boca e mordeu. Sem vacilo, sem hesitação, sem verificação reflexiva da garganta, sem buscar o copo de água, mastigou com calma e engoliu. "Na verdade, está muito bom", disse ela. Daniel sentiu algo dentro dele se assentar, não com pânico, com clareza. A mulher sentada na frente dele não era Lauren Hart. Podia compartilhar o rosto, a voz, os gestos, mas não compartilhava a fisiologia. "Certeza?", perguntou gentilmente. "Absoluta." Ela pegou mais um pedaço. Daniel pegou o telefone e digitou uma única palavra para Maia. "Confirmado." A resposta veio em segundos. "Certo, agora a gente age." Ele pousou o telefone e se recostou na cadeira. "Me conta uma coisa", disse em tom de conversa. "Quando foi a última vez que a gente visitou a sua mãe?" Ela não piscou. "Outono passado, depois do Dia de Ação de Graças." Errado. Tinham visitado em fevereiro. A mãe dela tinha escorregado no gelo da calçada e insistido que estava bem. "É verdade", disse Daniel com calma. "E o que ela fez de jantar?" "Frango assado."
Errado de novo. Tinha sido lasanha. Daniel sorriu de leve. Você teve um dia longo, disse. Ela o estudou com cuidado. Você está estranho hoje à noite. Risco profissional. Levantou e começou a recolher os pratos. Ela levantou também, levando o prato meio comido até a pia. Nenhum sinal de desconforto, nenhuma urticária, nenhum inchaço, nada. Confirmação fisiológica. Enquanto ela enxaguava o prato, Daniel avistou a mão esquerda de novo. Aliança. Revestimento de platina. Correto. Mas outra coisa chamou a atenção. Uma marca leve de pressão no dedo anular, como se uma aliança diferente tivesse sido usada recentemente. Tudo bem? Perguntou ela, percebendo o olhar. Só pensando. Ela secou as mãos e caminhou para a sala. Acho que vou tomar um banho, disse. Dor de cabeça. Claro. Nos Estados Unidos, as contas de aposentadoria funcionam de um jeito que o brasileiro não está acostumado. Cada conta tem um beneficiário designado, que é quem recebe o dinheiro em caso de falecimento. Alterar esse beneficiário é simples. Muitas vezes pode ser feito online com apenas alguns cliques. E aqui está o perigo. No Brasil, a herança segue regras legais rígidas, com inventário e partilha obrigatória entre herdeiros. Nos Estados Unidos, o beneficiário designado na conta tem prioridade sobre o testamento. Mudar um nome ali, sem ninguém perceber, é como redesenhar o mapa da herança em silêncio. Por isso, revisem os documentos de vocês, pelo menos uma vez por ano, mesmo quando está tudo bem. O momento de se proteger é quando ninguém está atacando. Assim que a porta do banheiro fechou e a água começou a correr, Daniel se moveu rápido, entrou no quarto e foi direto à caixa de joias. Debaixo da bandeja de veludo, normalmente havia um pequeno envelope onde ela guardava recibos do redimensionamento da aliança. Sumiu, verificou o armário. O casaco de lã azul com botões prateados ainda estava lá, intocado. O que significava que o casaco da foto do aeroporto não era o deles. Imitação, não duplicação. O telefone vibrou. Ethan, eles estão jantando no restaurante do hotel, sussurrou o irmão. Intimidade total. Sem sinal de discrição. Me consegue uma foto do rosto dele, disse Daniel. Vou tentar. 2 minutos depois, uma imagem chegou. Jason Cole. Dessa vez nítido. Final dos 30 anos. Atlético, rosto liso, relógio caro, postura confiante. Esse tipo de homem é perigoso justamente porque não parece perigoso. Relógio caro, postura confiante, sem aliança. Não é o homem que chega pedindo, é o homem que chega oferecendo. E ninguém desconfia de quem parece ter tudo. Daniel mandou a foto para Maia. Investiga a fundo. A resposta: já estou nisso. A água do banho parou. Daniel voltou para a cozinha. Quando Lauren reapareceu envolvida num roupão, cabelo úmido, estava serena, intocada pela crise. Melhor? Perguntou Daniel. Muito. Ela cruzou o ambiente e o beijou suavemente. Os lábios demoraram meio segundo a mais que o necessário. Testando. Daniel, disse baixinho. Você é feliz? A pergunta caiu de um jeito estranho. Sou, respondeu. Ela vasculhou o rosto dele. Hipoteticamente, acrescentou, se alguma coisa mudasse, você lutaria por nós? Aí está a sondagem emocional. Não era culpa, não era medo, era calibração. Ela estava medindo até onde ele estava envolvido, testando se o terreno ainda era seguro para continuar operando. Eu sempre luto pelo que é meu, disse Daniel com voz firme. Os olhos dela vacilaram, só levemente. Ela assentiu. Bom, desligou as luzes e seguiu para o quarto. Daniel esperou até a porta fechar, então ligou para Grace Mallory, advogada. Ela atendeu no segundo toque. Você não me liga às 8 da noite, a não ser que algo esteja pegando fogo, disse Grace. Pode ser que esteja, respondeu. Fala. Minha esposa está ou tendo um caso ou participando de algo mais complexo.
Tenho evidência de irregularidades financeiras, alterações de beneficiário, possível confusão de identidade. Grace ficou em silêncio por um momento. Você tem documentação? Tenho. Então não confronte. Congele seu crédito amanhã, primeira hora. Assegure as contas conjuntas. E Daniel? Sim. Reúna tudo em silêncio. Se isso é coordenado, velocidade é a sua única vantagem. Essa frase vale para qualquer situação de proteção, não só para o Daniel. Quando alguém está trabalhando contra você em silêncio, a pior coisa que você pode fazer é mostrar que descobriu antes de estar preparado. A calma não é fraqueza, é estratégia. Daniel desligou e ficou sentado sozinho na cozinha escura. Em Seattle, uma mulher que parecia a esposa dele jantava com um homem chamado Jason Cole. No andar de cima, uma mulher que comeu camarão sem consequências dormia na cama dele. Duas Lawrence. Um casamento. E em algum lugar entre Chicago e Seattle, um plano vinha se desenrolando havia meses. O telefone vibrou uma última vez naquela noite. Maya. Jason Cole não é apenas um consultor. Ele é especialista em esquemas de extração de patrimônio direcionados a casais de alta renda. Daniel, você não está apenas sendo traído, você está sendo preparado. Daniel ficou olhando para a mensagem por um longo tempo. Preparado para quê? Divórcio. Desaparecimento patrimonial. No andar de cima, a luz do quarto se apagou. E pela primeira vez em 16 anos, Daniel trancou a porta do escritório antes de ir dormir. Daniel não dormiu naquela noite. Não de verdade. Deitou ao lado da mulher que vestia o rosto da esposa e ouviu a respiração dela se estabilizar no ritmo suave do sono. Ela se virou uma vez, murmurou algo incompreensível e se acomodou de novo. Lauren, a Lauren de verdade, sempre foi de sono leve. Se mexia o tempo inteiro. Acordava com o menor rangido do assoalho. Esticava o braço instintivamente se Daniel rolasse longe demais. Aquela mulher dormia como alguém que não tinha nada a perder. O sono é um dos poucos momentos em que ninguém consegue atuar. Pode-se decorar preferências, copiar gestos, estudar rotinas, mas o jeito que uma pessoa dorme é involuntário. É o corpo no estado mais puro. Se alguém ao lado de vocês de repente muda o jeito de dormir, não ignorem. Esse silêncio conta uma verdade que o dia esconde. Às 2h14 da madrugada, Daniel deslizou para fora da cama em silêncio. Foi até o escritório, fechou a porta e abriu o computador. Maya tinha enviado um arquivo. Jason Cole, nascido em Phoenix. Histórico de emprego praticamente inexistente até os 32 anos. Depois, uma sequência de consultorias de curta duração ligadas vagamente à reestruturação financeira. 2 dessas empresas tinham sido dissolvidas posteriormente sob litígio discreto. Nenhum registro criminal, nenhuma acusação direta, mas padrões. Sempre o mesmo padrão. Família de alta renda. Estrutura patrimonial complexa, discórdia conjugal repentina. Em menos de 6 meses, uma parcela significativa dos bens era transferida para contas no exterior. Depois, dissolução, extração de patrimônio. Era assim que Maya tinha chamado. Daniel abriu as contas de aposentadoria mais uma vez. 2 transferências adicionais tinham sido processadas durante a noite. $9.750 cada uma, abaixo dos limites federais de notificação. Para quem é do Brasil, esse detalhe é fundamental para entender a gravidade do que estava acontecendo. Nos Estados Unidos, qualquer transação bancária acima de $10.000 é automaticamente reportada ao governo federal. É uma lei criada para combater lavagem de dinheiro. Então, o que golpistas fazem? Mantém cada transferência um pouquinho abaixo desse limite. 9.700, 9.800, sempre abaixo do radar. Essa técnica é crime federal, mas só se alguém perceber. E a maioria das pessoas não percebe. Por isso, revisem os extratos de vocês, não só o saldo,
os movimentos. Uma transferência pequena que se repete pode ser mais perigosa que uma grande que aparece de uma vez. Daniel sentiu a raiva começar a substituir a descrença, não por causa da traição, pela calculação. 16 anos de parceria reduzidos a uma estratégia de planilha. Às 6h03 da manhã, Ethan mandou mensagem. Ainda estão em Seattle, mesmo quarto. Sem separação. Daniel respondeu. Fique fora de vista. Precisava enxergar o quadro digital com mais clareza. Acessou a conta conjunta do Google novamente, e lá estava. Um segundo login de dispositivo. Horário, 3h41 da madrugada, fuso de Chicago. Localização, Seattle. A mulher na cama dele não tinha acessado a conta durante a noite. A Lauren real, sim, o que confirmava o que Daniel já suspeitava. A mulher no andar de cima não operava de forma independente. Fazia parte de um sistema sincronizado. A frieza desse homem é de outro nível. 2 da manhã. Esposa impostora dormindo no quarto. O mundo inteiro em silêncio. E o Daniel está sentado no escritório, de pijama, cruzando dados com a mesma precisão de quem audita a contabilidade de uma empresa. Isso não é insensibilidade, é disciplina. E essa disciplina é o que vai salvar o patrimônio dele. Às 7h18 da manhã, ela entrou na cozinha vestida para o trabalho. Blusa creme, calças sociais. Serviu café sem falar. Acordou cedo, disse casualmente. Não consegui dormir. Estresse do trabalho. Algo assim. Tomou um gole e estudou Daniel. Você está diferente, disse baixinho. Em que sentido? Distraído. Estou? Ela não respondeu imediatamente. Em vez disso, pousou a caneca com cuidado. Daniel, se alguma coisa estivesse errada entre a gente, você me contaria, né? Notem a construção. Não alguma coisa está errada? E sim, se alguma coisa estivesse errada. Condicional. Hipotético. É a linguagem de quem está sondando o terreno sem se comprometer. De quem quer saber se foi descoberta sem perguntar diretamente. Daniel se recostou na cadeira. Lauren, disse com voz firme, quando foi a última vez que você foi a Seattle? Ela não piscou. Ano passado. Congresso. Em qual hotel? Hesitação de meio segundo a mais do que o normal. No Sheraton, centro. Na noite anterior, Ethan tinha mandado por mensagem. Hotel Edgewater, quarto 1207. Daniel assentiu devagar. Já ficou no Hotel Edgewater alguma vez? Não, respondeu instantaneamente, sem sequer curiosidade. Sem um porquê, só negação. Quando alguém responde rápido demais e sem pergunta de volta, algo está sendo protegido. O telefone vibrou. Maia. Consegui imagens de segurança do hotel em Seattle por um contato. Você precisa ver isso. Uma imagem carregou na tela. Lauren. Inegavelmente Lauren. Fazendo o registro no Edgewater com Jason Cole. Mesmo casaco azul, botões dourados, o cabelo penteado de um jeito levemente diferente da mulher na cozinha. Detalhe pequeno, mas distinto. E na mão esquerda, uma aliança diferente. Mesmo desenho, mas levemente mais grossa. A pulsação de Daniel se estabilizou. A Lauren do andar de cima usava a aliança real deles. A Lauren de Seattle usava uma cópia, o que significava que aquilo não era um disfarce de última hora. Era duplicação premeditada. Daniel olhou para a mulher na frente dele. Ela o observava com cuidado. No que está pensando? Perguntou. Em continuidade, respondeu. Ela sorriu levemente. Soa sinistro. É contabilidade. Ela se aproximou. Daniel, você é feliz? De novo. A mesma pergunta da noite anterior. A mesma sondagem emocional. E aqui, o Daniel fez algo inteligente. Não se esquivou. Avançou. Sou, disse com calma. Tive uma ideia. Qual? Vamos chamar todo mundo neste fim de semana. Pra quê? Nosso aniversário. Ela piscou. Nosso aniversário não é até outubro. Correto. Ela tinha respondido reflexivamente, sem cálculo, sem atraso, o que significava que ela tinha estudado a fundo.
Celebração antecipada. Deu de ombros Daniel. Isso é repentino. Espontaneidade faz bem para o casamento. Ela vasculhou o rosto dele. Quem você convidaria? Seus pais, meu irmão, alguns amigos próximos, talvez até o nosso assessor financeiro. A última frase atingiu o alvo. Daniel viu o lampejo nos olhos dela. Por que o assessor? Perguntou levemente. Quero reestruturar alguns investimentos. Celebrar do jeito certo. A mandíbula dela enrijeceu de um jeito quase imperceptível. A mandíbula travou. Não o rosto inteiro, não os ombros, só a mandíbula, porque o rosto ela controla. Os ombros ela relaxa de propósito, mas a mandíbula é reflexo involuntário. É onde o corpo guarda a atenção quando a mente está calculando uma saída. Claro, disse finalmente, se é isso que você quer. É. Ela assentiu e pegou a bolsa. Eu mando os convites, ofereceu. Prefiro mandar eu mesmo, pelo nosso e-mail conjunto, respondeu Daniel gentilmente. Outra micropausa. Claro. Depois que ela saiu, Daniel ligou imediatamente para Grace. Ela vai acelerar, disse. Bom, respondeu Grace. Deixe. Estou organizando uma reunião na casa. Inteligente. Testemunhas são poder de negociação. Preciso congelar as contas antes, em silêncio. Faça hoje. E Grace? Sim. Não confronte sozinho com ela. Não estava planejando. Daniel desligou e ficou em silêncio por um longo momento. Duas Lawrence, uma extraindo patrimônio em Seattle, uma mantendo a ilusão doméstica em Chicago, uma original, uma operadora, as duas coordenadas. Mas se aquele era um esquema de extração de patrimônio, então dependia de cronograma. E cronograma dependia de Daniel permanecer passivo. Ele se levantou, caminhou pelo corredor e abriu o pequeno armário de armazenamento perto da garagem. Dentro estava o celular antigo de Lauren, o que ela tinha trincado 6 meses atrás. Tinha dito que estava morto. Daniel apertou o botão de ligar. A tela tremelicou. Bateria, 4%. Mensagens carregaram. Uma conversa com Jason Cole. 8 meses de mensagens. Ele é previsível. Não vai conferir até ser tarde demais. Vamos finalizar as alterações de beneficiário antes que ele perceba. Marcos confirmou que a aliança duplicada chegou. Marcos, um nome que não aparecia em nenhum outro lugar das mensagens. Provavelmente o joalheiro ou o falsificador. Nos dois casos, mais uma engrenagem do esquema. Aliança duplicada. Ali estava. Daniel sentiu a última peça se encaixar. Aquilo não era confusão, não era roubo de identidade, era substituição cênica. E a mulher na casa dele estava desempenhando o papel até que a transferência fosse concluída. Para quem não sabe, existe nos Estados Unidos um tipo de golpe que os especialistas chamam de extração de ativos conjugais. Não é um assalto, não é um roubo evidente. É um processo lento, silencioso, onde um dos cônjuges, normalmente orientado por um terceiro, vai movendo o patrimônio do casal para contas separadas, alterando beneficiários, criando empresas de fachada, tudo antes de pedir o divórcio. Quando o outro cônjuge descobre, o dinheiro já desapareceu. No Brasil, a gente tem proteção legal com o regime de comunhão de bens. A partilha é obrigatória. Mas nos Estados Unidos, se os ativos foram legalmente transferidos antes do processo de divórcio, recuperar esse dinheiro pode levar anos de litígio e às vezes é simplesmente impossível. Por isso, nunca deixem que só uma pessoa no casamento entenda das finanças. Quando um dos dois sabe tudo e o outro não sabe nada, o que existe não é confiança, é dependência. E dependência é a primeira coisa que um golpista procura. O telefone vibrou de novo. Maia. Daniel, encontrei mais uma coisa. Existem 2 digitalizações de passaporte vinculadas ao documento de identidade da Lauren, uma original e uma substituição emitida recentemente. O coração de Daniel desacelerou. 2 passaportes.
2 alianças, 2 localizações, 2 Laurens, e só uma delas tinha casado com ele. Fechou o armário e ficou muito quieto no silêncio da casa. No andar de cima, a cama ainda estava desfeita. O café estava meio bebido numa caneca que dizia: escolha a gentileza. Mas gentileza não era a moeda de troca ali. Patrimônio era. E se eles achavam que Daniel era apenas mais um marido desatento, tinham calculado errado. Porque, diferentemente dos outros alvos, aquele marido entendia como auditar fraude. Na sexta-feira à tarde, tudo estava em movimento. Grace tinha protocolado uma notificação de emergência junto às instituições financeiras, exigindo verificação presencial dupla para qualquer alteração de beneficiário. Maya tinha configurado alertas digitais em cada conta conjunta. Aposentadoria, corretora, poupança. Até a conta de custódia menor que um dia tinham aberto para uma sobrinha. Nada foi congelado ainda. Congelar cedo demais denunciaria a jogada. Em vez disso, construíram um perímetro. A Lauren de Seattle estava com voo de volta marcado para domingo à noite. Ethan confirmou a passagem. Classe executiva, mesmo bloco de assentos. Jason Cole ao lado. A mulher na casa de Daniel continuava composta. Se algo mudou, ficou mais carinhosa. Iniciava conversas com mais frequência. Tocava casualmente o braço dele quando passava. Sugeriu que viajassem juntos em breve. Atenção para esse padrão. Quando alguém que vinha operando no automático de repente aumenta o carinho, vocês precisam se perguntar: o que mudou? Porque afeto genuíno não aparece do nada. Ele cresce devagar. Quando a ternura chega de repente, normalmente não é sentimento, é reforço de perímetro, é alguém cimentando a fachada porque sentiu uma rachadura. Se a pessoa ao lado de vocês ficou inexplicavelmente mais doce, não se entreguem ao alívio. Perguntem por quê. Desempenho de culpa ou calibração de cronograma. Nos 2 casos, atuação. No sábado de manhã, ela mencionou a reunião de aniversário. Mandei os convites, disse, mexendo o café. Pela conta conjunta? Perguntou Daniel com suavidade. Sim, ele já tinha conferido. Tinha mesmo, o que significava que ela acreditava que o controle de acesso estava intacto, que não sabia que Daniel tinha recuperado o celular antigo. Ótimo, disse Daniel. Vamos fazer bonito. Claro, hesitou levemente. Daniel, sobre o que realmente é tudo isso? O que você quer dizer? O assessor financeiro. A celebração repentina. Parece deliberado. Daniel encontrou o olhar dela com firmeza. É deliberado. Um lampejo cruzou o rosto dela. Deliberado? Como? Tenho revisado nosso portfólio. Acho que está na hora de ter transparência. A palavra pousou no ar. Transparência. Ela sustentou o olhar dele por 2 segundos inteiros antes de sorrir. Fico feliz, disse suavemente. A gente deve sempre ser transparente. Sim, respondeu Daniel. Deve. 2 jogadores de xadrez sentados na mesma mesa. Ela sabe que ele está desconfiado, mas não sabe o quanto. Ele sabe que ela está mentindo, mas não mostra as cartas. Os 2 sorrindo, os 2 medindo cada palavra. A diferença é que Daniel tem as provas. E provas nesse jogo são o checkmate. O domingo à noite chegou em silêncio. A Lauren de Seattle pousou em O'Hare às 7h48 da noite. Ethan mandou mensagem assim que o avião tocou o solo. Ela está no telefone imediatamente. Parece tensa. 5 minutos depois, Jason se separou dela na esteira de bagagem, cada um para um lado. Divisão interessante. Daniel assistiu à câmera da porta em tempo real. Às 8h32, um carro escuro parou em frente à casa. A porta traseira abriu. Lauren desceu, pagou o motorista e caminhou até a entrada. O Volvo prateado continuava estacionado na garagem onde a impostora o tinha deixado. A Lauren de Seattle tinha voltado de táxi, um dia antes do previsto. Daniel pegou o telefone e digitou para Grace. Ela voltou. Venha agora.
A resposta veio em 4 segundos. Saindo. 15 minutos. A porta da frente abriu. Lauren entrou. Casaco escuro de viagem, bolsa de couro, cabelo solto nos ombros. O rosto era o mesmo, mas o cansaço era real. Os olhos estavam ligeiramente vermelhos. A postura menos montada. A Lauren dele, a verdadeira. E então parou. Porque a outra mulher estava de pé no corredor. Pela primeira vez desde que tudo começou, uma rachadura na composição. Não sutil, não disfarçada. Choque puro. As duas se encararam. Imagens espelhadas. Mesma postura, mesmo cabelo, mesma constituição, mas não idênticas. A mandíbula da Lauren de Seattle era levemente mais afilada. O sorriso da impostora, mais treinado. Você não devia ter voltado antes de amanhã, disse a impostora antes que pudesse se conter. Silêncio. Essa frase diz tudo. Você não devia ter voltado antes de amanhã. Não é surpresa de quem encontra uma estranha na casa. É reclamação de quem esperava mais tempo para operar. A máscara caiu. E caiu porque o imprevisto fez o roteiro falhar. A esposa de Daniel, a verdadeira, fechou a porta devagar. Acho que precisamos conversar, disse. A impostora olhou para Daniel, depois de volta para Lauren. O cálculo passou pelos olhos dela como uma cortina se fechando. Você contou para ele, disse. Os olhos de Lauren se voltaram para Daniel. Não havia culpa. Não havia pedido de desculpas. Havia medo. Eu não contei nada, respondeu com voz tensa. Você devia ter conduzido a transição com discrição. Sibilou a impostora. Transição. A palavra ficou exposta no ar como uma lâmina. Daniel deu um passo à frente. Transição de quê? Perguntou com voz firme. As duas mulheres se viraram para ele. A Lauren de Seattle inspirou devagar. Daniel. A voz era idêntica, mas a cadência era diferente. Menos ensaiada, mais familiar. Vocês estão me roubando, disse Daniel com calma. Silêncio. A impostora riu suavemente. Ah, Daniel, você está exagerando. Não, respondeu. Estou auditando. E esse é o momento. A voz não tremeu. As mãos estavam ao lado do corpo, relaxadas, os ombros retos, a mandíbula solta. Essa é a postura de quem já venceu e está esperando o outro perceber. 20 anos de depoimentos. 20 anos sentando de frente para mentirosos profissionais. Tudo condensado nesse instante. Daniel tirou o celular antigo do bolso e levantou. A cor sumiu do rosto da Lauren de Seattle. As mãos dela caíram ao lado do corpo. Os dedos tremeram quase imperceptivelmente. A boca abriu uma fração e fechou de novo, como se as palavras tivessem evaporado antes de sair. Você guardou isso, sussurrou. Pelo visto, vocês não contaram com ele. A postura da impostora mudou, sutilmente defensiva agora. Os ombros se fecharam 1 centímetro. O peso do corpo recuou para o pé de trás. Reflexo de quem quer uma saída. Você não entende, começou. Eu entendo alterações de beneficiário, interrompeu Daniel com calma. Entendo saques pequenos abaixo dos limites de notificação. Entendo passaportes duplicados. Olhou diretamente para a esposa. Você achou que eu não ia perceber? Lágrimas brotaram nos olhos dela, mas pareciam reais. Os lábios comprimiram. O queixo baixou. Os ombros encolheram para dentro, como se o corpo estivesse tentando ocupar menos espaço. Era a postura de quem sabe que perdeu e está tentando decidir se implora ou aceita. Jason disse. Jason é especialista em extração de patrimônio, interrompeu Daniel com voz neutra. Vocês não foram as primeiras. A impostora recuou um passo. Lauren, disse com voz dura. Precisamos ir. Não, respondeu Daniel. Ninguém vai a lugar nenhum. Grace Mallory entrou pela porta da frente nesse momento exato. 2 oficiais atrás dela, sem sirenes, sem espetáculo, apenas presença. Eu o aconselhei a não confrontar vocês sozinho, disse Grace com voz nivelada. Os olhos da Lauren de Seattle se arregalaram.
Você chamou a polícia? Chamei a minha advogada, corrigiu Daniel. Os oficiais entraram calmamente no vestíbulo. Estamos aqui para evitar escalação, disse um deles. A composição da impostora se despedaçou primeiro. O rosto perdeu a estrutura treinada. A boca desceu. As mãos apertaram uma contra a outra, os nós dos dedos esbranquiçados. Você me prometeu que isso seria limpo, disparou contra Lauren. A voz saiu aguda, cortante, completamente diferente do tom medido que ela tinha mantido a semana inteira. Você me prometeu que ele não ia verificar, devolveu Lauren. E ali estava. Confirmação. As duas no mesmo esquema. As duas sabendo. As duas responsáveis. Grace deu um passo à frente. Senhora Hart, disse a esposa de Daniel, suas instituições financeiras sinalizaram atividade suspeita. Qualquer tentativa adicional de movimentar ativos vai acionar investigação imediata. Os ombros de Lauren cederam. O corpo inteiro pareceu diminuir 2 centímetros. A bolsa de couro escorregou do ombro e ela não fez menção de pegá-la. Não era para machucar você, disse para Daniel em voz baixa. Interessante, respondeu, porque drenar nossas contas de aposentadoria teria machucado. E aqui cabe parar e pensar no que essas contas representam. Não são números numa tela. Nos Estados Unidos, não existe aposentadoria pública como o sistema brasileiro do governo federal. O americano depende do que juntou a vida inteira. Drenar a conta de aposentadoria de alguém nos Estados Unidos é roubar 30 anos de futuro. É tirar a casa, o plano de saúde, a segurança dos últimos anos de vida. Dá para comprar 3 casas num bairro bom de Chicago com o que estava naquelas contas. Era isso que estavam fazendo com o Daniel. Lauren olhou para baixo. Eu ia pedir o divórcio, disse. Depois de esvaziar as contas. Silêncio. A impostora se mexeu nervosamente. Isso é entre vocês dois, disse. Eu fui contratada. Eu sei, respondeu Daniel com calma. Os registros de pagamento estavam na conversa. Grace entregou uma pasta a um dos oficiais. Para documentação, disse. Sem algemas. Ainda não. Só depoimentos. Rastro documental. Poder de negociação. A Lauren de Seattle olhou para Daniel. Nunca tive a intenção de que isso saísse do controle. Não saiu do controle, disse Daniel baixinho. Foi estruturado. Os oficiais pediram que ambas as mulheres permanecessem presentes enquanto depoimentos iniciais eram colhidos. A bravata da impostora dissolveu rapidamente quando a linguagem jurídica entrou na sala. Fraude, conspiração, facilitação de identidade. A confiança dela era construída sobre sigilo, não sobre escrutínio. Em 40 minutos, ela concordou em cooperar. O nome de Jason Cole apareceu imediatamente. Ele recruta mulheres que já estão infelizes, anotou o oficial em voz baixa para Grace. Vulnerabilidade emocional somada a desconhecimento financeiro, respondeu Grace. Previsível. Essa palavra carrega a história inteira. Previsível. O golpe dependia de a vítima ser previsível, de não olhar as contas, de confiar cegamente, de aceitar o estou bem sem investigar. Daniel quebrou o esquema porque recusou ser previsível. Porque atendeu uma ligação às 7 da manhã e, em vez de gritar, observou. Esse é o poder da calma. Lauren sentou à mesa de jantar, mãos entrelaçadas. Os dedos apertavam uns aos outros com tanta força que as pontas estavam brancas. Quando ficaram brevemente sozinhos, sussurrou. Eu achei que eu merecia mais. Mais do que o quê? Perguntou Daniel. Mais do que segurança. Segurança. Essa palavra doeu mais do que a traição. Segurança construiu esta casa, respondeu Daniel suavemente. Ela chorou. Lágrimas genuínas. Mas Daniel já não confundia emoção com inocência. Até meia-noite, a impostora tinha sido escoltada para fora sob status de cooperação voluntária. Lauren ficou, não presa, mas exposta. Vou para a casa da minha irmã, disse em voz baixa. Sim, respondeu Daniel. Ela parou na porta.
Virou-se. Os olhos estavam vermelhos, inchados, mas secos agora. Eu amei você de verdade, disse. Eu sei, respondeu Daniel. Mas amor sem integridade é só alavancagem. O corpo dela estremeceu inteiro, como se as palavras tivessem atingido um lugar que o choro não tinha alcançado. Ficou parada ali por 3 segundos. Depois, virou as costas e saiu. A porta se fechou com um clique suave. Não bateu, não precisava. O silêncio era barulho suficiente. A casa ficou em silêncio. Grace fechou a pasta. Você conduziu tudo exatamente certo, disse. Eu auditei, respondeu. Ela assentiu. Agora protegemos o que resta. Daniel caminhou até a cozinha. A caneca, que dizia, escolha a gentileza, ainda estava ao lado da pia. Ele a pegou, virou nas mãos. E pela primeira vez em toda aquela semana, sentiu algo além de choque. Sentiu controle, porque a emboscada silenciosa tinha funcionado. E a transição que eles tinham planejado acabara de fracassar. 6 meses depois, Daniel não acordava mais, escutando 2 versões da mesma mulher respirando ao lado. A casa estava diferente, não vazia, honesta. O processo de divórcio andou mais rápido do que ele esperava. Quando as instituições financeiras completaram as revisões internas, o padrão era inegável. Saques pequenos, alterações de beneficiário não autorizadas, regras de encaminhamento de e-mail projetadas para redirecionar avisos de contas sensíveis. Uma tentativa coordenada de mover patrimônio para o exterior, disfarçada de reestruturação conjugal. O nome de Jason Cole apareceu em 3 outras investigações civis pendentes, até que a documentação do caso de Daniel foi formalmente registrada. Lauren cooperou cedo. Isso importou, não emocionalmente, legalmente. Admitiu que Jason a abordou num evento beneficente quase 1 ano antes. Tinha se apresentado como consultor de transição patrimonial. Tinha estudado a insatisfação dela antes que ela mesma percebesse que tinha um nome. Você merece independência, disse a ela. Você merece mais do que previsível. Previsível. De novo essa palavra. Ele enquadrou tudo, não como roubo, mas como reposicionamento. Não como engano, mas como proteção. Convenceu Lauren de que reestruturar o patrimônio silenciosamente antes de pedir o divórcio equilibraria o jogo. E é aqui que mora o perigo real. A manipulação mais eficiente do mundo não usa força, usa vocabulário. Troca roubo por independência. Troca fraude por proteção. Troca golpe por recomeço. E a vítima não percebe porque as palavras são bonitas. Se alguém na vida de vocês está renomeando coisas feias com palavras bonitas, desconfiem, não do que estão dizendo, de por que estão embalando tão bem. Depois veio a introdução da especialista em continuidade doméstica temporária, uma mulher chamada Renée, atriz desempregada, contratada para manter a ilusão de rotina durante janelas de viagem sobrepostas. Só até completar a transferência, tinha dito Jason. Teria funcionado se Daniel não tivesse atendido a ligação do Ethan. A fratura real no plano deles não foi emocional. Foi cronológica. Um irmão piloto, um portão de embarque, uma fotografia enviada cedo demais. Uma vez que a trilha digital de auditoria foi congelada, Jason tentou redirecionar os fundos por uma empresa de fachada em Nevada. O alerta que Maya instalou sinalizou a tentativa imediatamente. Autoridades federais intervieram em 48 horas. Jason fugiu. Depois, se entregou 3 semanas mais tarde. Nos Estados Unidos, extração de patrimônio não é tecnicamente classificada como fraude romântica. É exploração contratual disfarçada de empoderamento. Mas na prática, funciona assim. Alguém aparece na vida de uma pessoa insatisfeita, oferece uma saída que parece legítima e inteligente e vai movendo peça por peça até que o dinheiro desaparece. No Brasil,
O equivalente mais próximo seria o estelionato sentimental, que vem sendo cada vez mais reconhecido pela justiça brasileira. Mas a proteção ainda depende de a vítima perceber a tempo, e perceber a tempo depende de uma coisa só: nunca confundir conforto com segurança. Quem oferece a saída mais fácil, raramente está oferecendo a saída mais honesta. Jason subestimou uma variável. Um contador casado com o alvo, Lauren se mudou para uma casa menor, a 25 quilômetros dali. Se falaram apenas por advogados durante meses. Depois, gradualmente, com cuidado, por conversas breves e controladas sobre logística. Sem gritos, sem drama, só documentação. Numa tarde no começo de março, Lauren passou na casa para buscar os últimos pertences pessoais. A casa tinha uma energia neutra quando ela entrou. Não era mais deles, era só estrutura. Você trocou as fechaduras, observou em voz baixa. Troquei. Silêncio. Justo. Ficaram parados no vestíbulo por um longo momento. Lauren segurava uma sacola de papelão dobrada nas mãos. Não levantava os olhos. Daniel encostou no batente da porta e esperou. Eu não achei que você fosse conferir, disse finalmente. Eu sempre confiro, respondeu. Agora eu sei. Não havia acusação no tom dela, só reconhecimento. Ela olhou ao redor da sala que um dia tinha sido deles. O sofá onde assistiam ao jornal. A bancada onde ela cortava morangos. A janela por onde a luz da manhã entrava daquele jeito dourado. Tudo ainda estava lá. Mas a casa pertencia a outra vida agora. Você podia ter me confrontado naquela manhã, disse. Podia ter gritado. Daniel a olhou com calma. E dado tempo para vocês acelerarem as transferências? Ela fechou os olhos por um momento. Quando abriu, estavam secos. Eu me convenci de que você ia se recuperar, disse. De que você ficaria bem. De que o dinheiro era só dinheiro. O dinheiro era 30 anos de trabalho. Lauren. Ela absorveu o peso da frase sem responder. Depois assentiu. Eu sei. Agora eu sei. Mais silêncio. O relógio do corredor marcava os segundos. Você sempre foi firme, disse ela. Firme não é o mesmo que cego, respondeu Daniel. Essa frase merece ficar com vocês. Firme não é o mesmo que cego. Quantas vezes vocês já ouviram alguém dizer que a pessoa traída devia ter visto? Que era óbvio? Não. Ser constante, ser confiável, ser firme, isso não é ingenuidade, é escolha. E quando alguém abusa dessa constância, a culpa não é de quem confiou, é de quem traiu a confiança. Nunca confundam lealdade com cegueira. O silêncio se instalou entre os dois. Jason fez tudo parecer estratégico, disse Lauren. Estratégia sem ética é predação, respondeu Daniel. Ela absorveu. Me desculpa, sussurrou. A voz saiu frágil, sem proteção, sem cálculo. Pela primeira vez em meses, Daniel acreditou. Não por causa das lágrimas, mas porque não havia mais nada a ganhar. Espero que você reconstrua com cuidado, disse. Ela assentiu. Pousou as chaves antigas sobre a bancada. Pegou a sacola, caminhou até a porta, parou com a mão na maçaneta. Obrigada, disse sem se virar, por não ter destruído tudo publicamente. Eu não destruo, respondeu Daniel. Eu documento. Ela quase sorriu, quase. Depois abriu a porta e saiu. Daniel ficou parado ouvindo os passos dela no caminho de cascalho. O barulho do carro ligando, o ronco do motor se afastando. Depois, silêncio. A ordem final do divórcio chegou 2 semanas depois. Patrimônio reequilibrado, contas asseguradas, sem pensão, sem teatralidade, só papelada. Maia e Daniel transformaram o que aconteceu em algo construtivo. Ela expandiu a consultoria de segurança cibernética para serviços de monitoramento financeiro doméstico. Daniel formalizou uma divisão dentro da firma dele, especializada em auditorias patrimoniais conjugais. Não divulgaram com alarde, não sensacionalizaram. Simplesmente ofereceram um serviço, verificação de continuidade.
A maioria dos clientes eram homens e mulheres nos 40 e 50 anos que sentiam algo sutil, errado, mas não conseguiam articular. Pequenas inconsistências, mudanças menores, ruído financeiro inexplicável. Não queriam vingança, queriam clareza. Era o que Daniel tinha precisado. Não fúria, não humilhação pública, apenas confirmação. Ethan ainda liga antes de todo voo longo. Brinca que nunca mais vai olhar para o assento 2. Do mesmo jeito, eles riem, porque o humor volta eventualmente. Sempre volta. Às vezes, Daniel para na cozinha de manhã cedo e observa a luz se espalhar pelas bancadas. Sem impostora, sem duplicação, só quietude. Ele aprendeu algo valioso com tudo isso. A mentira raramente se anuncia em voz alta. Ela chega educada, imita a rotina, espera pela complacência e depende do silêncio. E se tem uma coisa que essa história ensina, é o seguinte: prestem atenção nas mudanças pequenas, nas respostas quase certas, nas transações logo abaixo do limite, nas perguntas que soam levemente ensaiadas. Não é preciso acusar, não é preciso entrar em pânico, é preciso observar. Porque às vezes a diferença entre perder tudo e proteger tudo é uma ligação atendida na hora certa. Se essa história fez sentido para vocês, se vocês já sentiram aquela intuição silenciosa de que algo não batia, eu quero ouvir. De onde vocês estão assistindo? Já pegaram um detalhe que mudou tudo? Conta aqui nos comentários. A gente compartilha experiências aqui não para remoer traição, mas para aprender com ela. Tem muito mais histórias como essa. Histórias sobre resiliência, clareza e reconstrução com integridade. Então, se quiser continuar essa jornada com a gente, se inscreve no canal, ativa as notificações e eu prometo que vai valer cada minuto. A gente se vê na próxima história.